Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de sábado pela manhã, Deuteronômio no Novo Testamento. Vamos estudar, estamos na penúltima lição, a lição de número 12, e vamos estudar hoje, sábado pela manhã, que o livro de Deuteronômio se encontra no Novo Testamento. É interessante a gente notar que no contexto que a gente vive, existem alguns grupos de pessoas que falam que o Velho Testamento foi abolido, ou agora que nós estamos numa nova aliança, é só o Novo Testamento. Mas o que a gente vê é justamente ao contrário do que a palavra fala. Olha, eu vou citar o primeiro, o maior dos maiores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto que Jesus citou se encontra no livro de Deuteronômio. E é interessante a gente notar que os escritores inspirados do Novo Testamento citaram os escritores inspirados do Antigo Testamento como fonte de autoridade. O próprio Jesus disse, está escrito. Então é interessante a gente notar que aqueles homens inspirados por Deus, eles citaram textos que estavam no Velho Testamento para confirmar aquilo que eles acreditavam. Olha, uma coisa interessante a gente analisa também. Marcos capítulo 14, versículo 49, nós vemos Jesus indo à sinagoga pregar o evangelho, ensinando, confirmando as palavras do Velho Testamento. E uma das coisas mais legais, depois da ressurreição, Lucas capítulo 24, versículo 27, ali no caminho de Emaús, quando ele se encontra com dois dos seus discípulos, o que é que ele faz? Os discípulos estavam ali perturbados, não sabiam o que estava acontecendo, o Messias, o prometido, estava morto, aquele que fez milagre extraordinário, e eles estavam ali no caminho de Emaús desesperados. Jesus, depois da ressurreição, se encontra com eles ali, e é interessante que Jesus fala assim, ó, a palavra de Deus fala em verso 27 de Lucas 24, e começando por Moisés, discorria por todos os profetas, e falava a respeito ali do que as escrituras falavam a respeito dele. Então é interessante a gente notar que o próprio Jesus, quando andou aqui em vida, e quando foi ressuscitado também depois da sua morte, ele citou textos do Velho Testamento, confirmando tudo aquilo que acreditamos hoje. Seja usando citações do Antigo Testamento, ou alusões, ou referências históricas, ou profecias, os escritores do Novo Testamento usaram o Antigo para apoiar e até mesmo justificar suas afirmações. Exemplos, olha, o livro de Deuteronômio, de Salmos de Isaías, é um dos que estão mais compostos ali no Novo Testamento. Olha, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Hebreus e as epístolas de Paulo e o próprio Apocalipse remontam a Deuteronômio. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Quero falar para vocês que a palavra de Deus, de acordo com Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala que toda a palavra é inspirada por Deus. E é interessante a gente notar que quando esse texto foi citado, foi falado, existia somente o Velho Testamento. Mas ali Deus já estava falando numa totalidade, Antigo e Novo Testamento unidos para a salvação do ser humano. A palavra de Deus foi nos destada. O Evangelho de Deus é o poder de Deus que se manifesta na vida da pessoa, daquele que crê. Então vamos estudar a palavra de Deus, não somente uma parte da Bíblia, mas ela por completa, e vamos aplicar em nossa vida, assim como o próprio Jesus fez, usou o texto para vencer a cilada do inimigo, nós possamos também usar a palavra de Deus. Deus abençoe vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Senhor, nos leva a tua palavra, ao conhecimento do teu texto sagrado, para que possamos vencer a cada dia mais, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.